frio não recuou. Então dormimos, mas acordamos tarde e de repente o nosso lar já não era mais nosso. Esses são os Lemingues do Monte da Vigília e hoje eu vou te mostrar como eu criei essa raça do zero. A ideia pode vir de qualquer lugar. Eu geralmente uso duas formas para criar uma raça. Primeiro, criar a raça em si, ou criar um ambiente primeiro. No primeiro caso, dessa vez não foi possível porque a gente já tinha feito um bioma juntos no último vídeo, que é os Montes da Vigília. Caso queira dar uma olhada, fique à vontade. E para isso eu tive que arranjar uma raça que sobrevivesse ao frio incessante dos Montes da Vigília. Claro que eu poderia optar pelos humanos comuns, como sempre, mas eu preferi fazer diferente. No meu mundo, existem os ferais, que são basicamente humanoides com animais. Eles são meio que uma mistura, e com base nisso, eu fui procurar loucamente por vários tipos de animais que podem sobreviver a um ambiente gélido. E todos eles estavam super interessantes, como raposa do Ártico, como os leopardos das neves. Mas eu já tinha feito a personagem do leopardo da neve e não estava muito afim de fazer outro. E eu optei pelas raposas. Só que tava faltando algo, tava faltando um pouquinho de iconicidade. Raposas já foram muito usadas e eu queria fazer algo diferente. Então surgiu no meu feed algo incrivelmente fofo. Os Lemingues. Eles são criaturinhas parecido meio que hamsters. Só que eles têm uma característica interessante. Eles têm uma explosão de população gigantesca porque da reprodução. E além disso, eles são um pouquinho agressivos, até com humanos, como se eles não soubessem do próprio tamanho. E eu falei, pronto, vai ser isso. E a partir disso, eu tive a minha primeira ideia. Uma criatura que possa sobreviver ao ambiente gélido e ao mesmo tempo possa dominar aquele ambiente. Ou quase isso. Os Lemingues, eles têm ótima audição, são pequenos e têm comportamento de hibernação. Suas garras são ótimas para cavar e eles vivem juntos para sobreviver. Além disso, sua pelagem é bem densa para eles poderem aguentar o frio. E aqui vocês podem ver um pouquinho da adaptação da anatomia do Lemingue. Dessa forma, a anatomia e como funciona a sua raça vai interagir diretamente com o ambiente. As limitações são os que deixam mais interessante as coisas. A primeira coisa que eu gosto de pensar é num ponto bom deles. Os Lemingues, no caso deles, eles não são fortes, eles são vulneráveis, mas depende de estratégia, ou não de força. Então, se eles dependem de estratégia, qual seria o ponto fraco? Pode ser um antagônico disso. Mas é sempre bom você pensar dessa forma, primeiro puxar um ponto forte, para depois puxar um ponto mais vulnerável. Conflito é algo mais pessoal que eu mesmo gosto de fazer, mas você não necessariamente precisa fazer no seu. Na verdade, todas essas dicas aqui são o que eu faço, mas você pode fazer o que você bem entender. Então, dessa forma, o conflito pode ser algo que realmente tenha um problema com sua raça. Seja um problema econômico, seja um problema lidando com alguma praga que tem no local, seja eles lidando com outra raça problemática. Vou dar o exemplo dos Lemingues. Os Lemingues, eles viviam em pequenas comunidades. Eles viviam com a população até que baixa, por causa da falta de alimento e por causa do frio extremo. Chegou uma época do ano em que nunca o Monte da Vigília havia ficado tão frio como dessa vez. Dessa forma, a única opção que eles tiveram foi hibernar pela primeira vez. Eles hibernaram e conseguiram sobreviver, mas eles dormiram tempo demais. E quando acordaram, seu território tinha sido tomado por uma plantação de pimenteira da vigília, ou pimenteira de inverno. Ela é tóxica para ferais, e isso permitiu com que eles não conseguissem sair de lá de jeito nenhum. E para poder sair de lá, eles tiveram que destruir parte da plantação. Mas descobriram que ela era de humanos. Então seu território não era mais seu. Eles tiveram que fazer de tudo para poder descobrir uma forma de poder se livrar das plantas sem serem percebidos.
Assim, eles criaram um composto baseado com outras plantas, com a sabedoria das matriarcas, que são as líderes desse grupo, e eles conseguiram achar uma forma de finalmente fazer com que toda aquela plantação, pelo menos aquela que estava naquela região, fosse exterminada. E ainda melhor ainda, sem ninguém perceber que foram eles. Os humanos começaram a acreditar que aquilo era por causa de uma praga, de alguma doença que vinha nas plantas do Monte da Vigília. Os Lemmings finalmente conseguiram sair quando os humanos foram embora, mas viram que seu território, que antes era só deles, agora tinha sido tomado por uma grande quantidade de humanos. O seu território estava em bem... uma pequena parte havia sido tomada por eles, mas os humanos pegaram a maior parte. E agora, o objetivo deles é conseguir retomar seu território por completo de novo, mesmo que ele tenha que sabotar novamente a plantação dos humanos, e mesmo sabendo que isso pode gerar futuros conflitos. Dessa forma, eu passei para o design, e nada melhor do que fazer um personagem que representa esse grupo. Tudo aqui tem um motivo. Por exemplo, primeiro eu comecei fazendo silhuetas. Eu decidi que iria fazer uma matriarca, a líder desse grupo. E eu queria que ela representasse um pouco de fofura, que representasse eles, e ao mesmo tempo representasse roupas de inverno, afinal só a pelagem deles não é suficiente para o Monte da Vigília. E depois disso, eu passei para o turnaround. Para quem não sabe, é um termo de design que a gente usa para poder fazer o personagem em várias posições, e ainda usei isso para comparar o tamanho dela comparado a um humano. Não sei se meu inglês tá bom, mas foi isso. E, por último, mas não menos importante, a gente passou para uma montagem dela, de como ela vai ficar no meu artbook, ou seja, no livro que eu estou fazendo sobre esse mundo. Para iniciar a parte da cultura, vamos definir onde eles moram. No caso, eles moram na montanha em túneis subterrâneos, e a principal fonte de calor deles para eles não morrerem de frio e falta de oxigênio nesses túneis são os musgos da vigília, ou musgo quente. Eles são basicamente um musgo que ele pega o carbono, no qual como eles produzem muito, já que eles são muitos, e libera oxigênio. E no processo de fotossíntese, em vez de ele transformar toda a glicose em energia, ele transforma em calor. Dessa forma, eles se mantêm quentes e ainda com um local rico em oxigênio. Rico em carbono também, mas essa parte a gente deixa pra lá. Ainda falando sobre os musgos da vigília, eles também são utilizados como para usar nos alimentos. Geralmente, quando ele está fora da água, ele é um pouco menos quente. Dessa forma, eles usam o musgo para poder deixar os alimentos fermentando. No caso, eles usam batatas ou qualquer outro tubérculo. Além deles comerem também o próprio musgo. Mas o principal alimento favorito deles é o purê de tubérculo ou purê de batata. E por que não relaxar um pouco? Eles também têm piscinas piscinas termais que já foram mostradas no Monte da Vigília, que eles também usam o musgo que aquece quando está na água, ficando mais quente do que quando ele está seco. Dessa forma, é um excelente spa para ele, onde eles podem fazer piscinas públicas e eles podem se higienizar. Mas é claro que sempre você tem que se secar o mais rápido possível enquanto você ainda está nos túneis. Dessa forma, você tem menos risco de ter uma hipotermia. E por que não adicionar uma forma de arte? As pessoas ou os membros dessa raça que costuram e ao mesmo tempo usam tear são bem requisitados. Não importa qual sua idade e não importa nada. O importante é, se você consegue fazer uma roupa, você é muito bem valorizado, pois isso é muito necessário. Além do mais, eles usam o próprio pelo, que fica bem mais denso durante as épocas de inverno, para poder fazer casacos. Afinal, tem momentos em que o pelo dele é mais difícil de crescer. E tem outros que simplesmente já estão velhos demais para os pelos poderem ficar tão fofos, né? Então, ser um costureiro nesse local é uma tarefa de destaque. Então, pessoal, espero que tenham gostado do meu processo pessoal de como criar uma raça. Bom, criar uma raça não é só desenhar algo bonito, é entender como ela vive, sobrevive e, no caso deles, às vezes perde tudo. Espero que vocês tiveram algum proveito que vocês puderam tirar disso, e que isso possa deixar vocês mais inspirados em fazer seus próprios designs. Afinal, meu objetivo aqui não é jogar regras para vocês, mas sim mostrar como vocês podem ter seus processos pessoais e fazer isso
Mais do que simplesmente para algum projeto, alguma coisa, façam por diversão também, afinal hobby também é bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário e seu like aí, vou gostar muito de ver isso. E até a próxima!